Amados, como no momento da oração sejam todos, mais uma vez, aqueles que chegaram depois dos cumprimentos iniciais, já teve uma saudação de bem-vindos, mas sejam todos bem-vindos. Aqueles que já estavam, aqueles que chegaram depois, sintam-se bem-vindos na casa de Deus, na presença de Deus, diante da palavra de Deus. Sintam-se bem-vindos. Começo dessa oração, quando eu estava conduzindo a oração, essa noite é uma noite de uma palavra pesada, mas uma palavra extremamente necessária para a nossa vida de conversão. Eu me chamo Charles, tenho 36 anos, sou casado, minha esposa Mariana provavelmente deve estar assistindo, tenho um filho que se chama Gauss, uma filha que se chama Mariana. Uma filha que chama Mariana, minha esposa Mariana. Minha filha que chama Isis. É que eu estou pensando em outra coisa que eu vou falar no final. Eu falo já. Por enquanto, 2 filhos. Porque o terceiro chega o ano que vem. Já está certo. Então, notícia de primeira mão. Graças a Deus. Sério? É sério, pode aplaudir. Descobrimos anteontem. Estamos transbordando de alegria. Porque Deus nos confia, mesmo a gente não merecendo, Deus nos confia mais uma graça. Mas vamos direto para a palavra. A palavra de hoje que Deus colocou no nosso coração está em Gênesis, versículos de 3 a 10. Gênesis capítulo 3, versículo de 3 a 10. E essa noite parece ser estranho o que eu vou falar. É estranho. Essa palavra de hoje ajuda a fazer um estudo sobre o pecado. Charles, mas como assim eu vou estudar o pecado? Eu tenho que estudar o pecado. Porque o pecado é o nosso inimigo. E quem estuda o seu inimigo está preparado para enfrentá-lo. Então nós precisamos fazer esse estudo. E essa palavra, quando Deus nos deu, e quando eu li ela, eu falei: Senhor, é uma palavra que nos dá os detalhes, os pormenores do pecado, de como combater o pecado, de como ele entra na nossa vida, de como ele destrói o relacionamento com Deus. Sim, hoje nós vamos fazer um estudo para nós sabermos com que tipo de inimigo. O inimigo da salvação. Eu agradeço muito, André, porque eu estou precisando. Obrigado. Ao 10. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Agradável e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, primeiro ponto dessa palavra no nosso estudo hoje sobre o nosso inimigo, que é o nosso pecado, sobre o inimigo da nossa salvação.
Eu vou pegar lá do versículo 4. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele e comeu. Como o pecado ele aparece na nossa vida, se engana quem acha que o pecado vai aparecer para você de uma forma feia. Não, o pecado ele sempre aparece como um fruto bonito na nossa vida. Ele entra na nossa vida de uma forma sorrateira. É só você prestar atenção no diálogo que ela estava tendo com a serpente. Primeiro, conversar com uma serpente, que inocência. Católico não conversa com serpente. Sabe aquela serpente que vem com aquela conversinha mole para você? Não, é uma olhada, não tem nada a ver, sabe, ela não vê. É assim que o pecado entra. Eu falei que era um tema pesado hoje. É assim que o pecado entra, ele entra devagarzinho, ele entra para o jovem, porque eu já fui jovem também, ele entra para o jovem assim, não, esse negócio de passado, já caiu, já foi. Agora a gente tem que conhecer o outro, a gente tem que se entregar à sexualidade mesmo, ver qual é o parceiro ideal, experimentar. Charles, mas que mal tem isso? Que mal tem isso? Que isso traz morte. E eu já vou entrar nesse versículo. Mas olha como o pecado entra na nossa vida. Como que o pecado tem entrado na vida de tantas pessoas. Como o pecado tem entrado e destruído tantas famílias que eu tenho visto. Por meio de novelas. Há muitos anos eu tenho visto as novelas. Lógico, há muitos anos eu não assisto, mas o que está acontecendo. E eu já assisti, então eu sei qual é o teor. Padre Jonas dizia há muitos anos atrás, numa pregação, e eu achei uma colocação muito adequada dele. Ele falava que a novela, ela é um veneno a conta-gotas. Por que a conta-gotas? Você dá um pouquinho por dia e vai matando a sua família. Quantas famílias tenho visto já faz anos e tenho visto atualmente, famílias sendo destruídas por dias que estão por trás. Famílias antigamente não sustenta mais, porque parece ultrapassado, e eles não têm pressa, o demônio não tem pressa para acabar com a sua família. Ele tem paciência, ele tem todo o tempo do mundo, até o Senhor voltar, e ele vai entrando devagarzinho, e vai te convencendo. Olha só, se não está bom, tem um outro ali que é melhor. Vai experimentar fora. E aí depois, se você gostar, você abandona esse. Você tem direito de ser feliz, vai lá. Que sacramento nada, você tem que ser feliz, que sacramento. E aí aquela promessa que você reuniu todo mundo na igreja, fez a promessa, reuniu as pessoas mais importantes da família, Deus, um representante dele que eu não, tudo nada a ver. Ele entra na nossa vida dessa forma, de forma bem sorrateira, a gente nem percebe. Ele vai entrando por meio daquelas músicas perniciosas que entram na nossa casa, que vai me falando, é uma música cornice atrás de cornice, parece que é normal acontecer traição. Não, fui traído, mas tudo bem, né? Eu vou dar o troco ali, e aí eu volto depois daqui. É tudo que eu tenho escutado os meus vizinhos escutar nos últimos anos. E vai entrado, a hora que você vê, você já está no ato. Ninguém começa uma traição do dia para a noite, começa com o olhar, começa com a paquera, e a hora que vê, já foi o casamento todo, e aí tem aquele monte de filhos, mas eu não vou entrar nisso agora, porque o próximo versículo vai falar disso. Então, primeiro ponto, 4 pontos importantes, quero trazer tudo hoje sobre o pecado por meio dessa palavra. O primeiro o pecado ele entra de forma sorrateira na nossa vida, como se fosse uma coisa boa. É um fruto, olha aqui, não sou eu que estou falando, é a palavra. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto. Claro que o pecado ele vem com essa imagem para a gente. E claro que o pecado ele satisfaz a nossa carne.
Só que São Paulo vai falar para a gente que os desejos da carne são hostis aos desejos do Espírito, contrários ao desejo do Espírito. E quem quer viver uma vida no Espírito precisa se desvencilhar de tudo que é pecado, até dos pecados veniais. É claro que é com a graça de Deus, mas nós precisamos lutar todos os dias, como disse a música, lutar contra todo o pecado que me afasta de Deus, inclusive os veniais. Vai ler as vidas dos santos para ver. Os santos todos foram santos porque eles buscaram lutar também contra os veniais. Porque se talvez você não cometa os pecados, achando que os vai levar para o céu, que vai levar para o céu a vida de santidade, você vai no mínimo passar pelo purgatório, pelos veniais. Então hoje primeiro estudo sobre pecado. Ele entra na nossa vida nos enganando, como se fosse uma coisa boa. Então toma cuidado com aquilo que entra na sua família, porque as famílias hoje estão pernicioso, de Satanás mesmo, por novela, por programas, por músicas e também por amizades. Segundo ponto, versículo 4, a serpente fala para a mulher: ó não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e serei como deuses, conhecedores do bem e do mal. Voltando, versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. O que quer dizer esse versículo para nós? Que nós devemos lutar contra o pecado de forma que a gente não queira nem tocar nele, porque se a gente tocar, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Grave para o resto da sua vida, Gênesis 3:3, facinho de decorar. Gênesis 3:3. Se você tiver contato com o pecado, a morte entra na sua vida. Não sou eu, está aqui, ó. É uma palavra de Deus. É Eva falando o que Deus falou para ela. Mas do fruto da árvore no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. O pecado, ele é morte. Paulo vai dizer em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O que é salário? É uma recompensa por aquilo que você faz. Então a recompensa que você tem quando você peca é a morte. Que morte? A morte da vida eterna? Também, mas a morte já começa aqui. A morte já começa aqui. O pecado, ele começa a devastar a nossa vida. Eu tenho experiência para falar disso. Talvez se der tempo no final, conto um testemunho, uma parte do meu testemunho. Mas teve a misericórdia de Deus na minha vida. Então o pecado, ele entra. O adultério acaba não com a vida só do casal, mas dos filhos. E aí os filhos saem traumatizados. E aí os filhos saem totalmente. Quando você se outra pessoa e não vive a castidade no namoro, ou nem namorando, tá? Porque hoje em dia nem precisa namorar mais para ter relação sexual, né? Você fere a sexualidade da pessoa. E aí vai uma pessoa ferida, mas tem compromisso. As coisas. Quanta gente deixa de alcançar os seus sonhos porque tem preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de correr atrás. Por isso a preguiça é pecado. Quanta gente faz mal para a sua saúde por causa da gula, porque come demais, porque bebe demais, porque não seleciona aquilo que entra. É o pecado. Por isso a gula é pecado, porque ela traz morte. Todo pecado, ele traz morte. Então fuja do pecado. Fofoca, gente, como fofoca destrói famílias, fazem famílias brigar, ficar com a cara virada um para o outro, parentesco. Como fofoca atrapalha dentro da igreja, dentro de grupo de oração, dentro de outros movimentos. É fofoquinha, é orgulho, é inveja.
Traz o quê? Morte. Morre ministério. Morre um monte de coisa. Por quê? Porque vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Então cuidado com o pecadinho de estimação. Cuidado com aquele pecadinho que você sabe que você está carregando ele, deveria. Começa a lutar, como diz a música. Todo pecado, com toda a sua força. Peça a graça de Deus todos os dias, porque é só pela graça. Porque senão, ele vai trazer a morte. E um pecado vai levando a outro. Se tivesse mais tempo, eu ia contar a história de Davi. Para quem já conhece, sabe do que eu estou falando. Então, segundo ponto. Primeiro ponto do nosso estudo sobre o pecado hoje, ele entra na nossa vida de uma forma sorrateira, como se fosse algo bom, como se não fosse causar aquele prejuízo todo, mas devasta a vida da gente, se a gente viver no pecado. Então, não toque, nem toque no pecado, nem toque, para não receber a morte como recompensa. Terceiro ponto, da mulher, né? Vendo que o fruto era muito bom, era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou, comeu igualmente. A gente nunca prejudica só a gente quando a gente peca. Por isso o pecado é tão prejudicial. Porque sempre a gente coloca outra pessoa em situação de pecado, ou a gente ofende outra pessoa também. Foi o que eu falei de um casal. Sério que é separação, você arrebenta com a vida da pessoa que se sentiu traída e com a vida de todos os filhos. E esses filhos tendem talvez depois a reproduzir isso também com os outros. E vai virando uma bola de neve. Por isso o pecado traz tanta morte. E por isso a gente precisa pecar. A gente precisa pregar veemente contra o pecado. Há quanto tempo eu não escuto uma pregação veemente contra o pecado? Antes parece que eu escutava tanto. Será que caiu em desuso? A gente ficou santo? Não precisa mais falar tanto assim? Terceiro ponto, a gente, quando peca, sempre leva alguém com a gente. Talvez dentro do meu testemunho, dando tempo, da parte do meu testemunho, vocês entendam aquilo que eu estou querendo dizer também. Agora vem a parte para mim mais forte, gente. O mais forte. E é lindo. Olha que lindo essa passagem. Talvez até hoje você não tenha parado para ver a delicadeza dessa passagem, dessa parte desse versículo, mas olha que coisa linda. Que romântico que é. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Vou voltar um pouquinho, depois eu continuo aqui. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. Olha o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Eles conheciam os passos de Deus. Isso é lindo. Como é que você conhece os passos de uma pessoa? Quando você convive muito, quando você tem intimidade com a pessoa, realmente você conhece os passos dela. Então significa que eles tinham intimidade. Não está escrito aqui, mas a gente precisa extrapolar o que está escrito na Escritura para eles conhecer os passos de Deus. É porque com certeza Deus todos os dias passeava no jardim. Ou seja, Adão e Eva tinham um encontro pessoal com Deus. Sabe aquilo que você quer todos os dias e que às vezes não consegue, que às vezes você luta, passa um tempo de aridez, aquilo que você lembra e fala, preciso o primeiro amor, aquilo foi tão bom, foi tão gostoso, e que às vezes na caminhada tem de novo, passa um tempo, e aí tem de novo, sabe aquilo? Pelo que eu entendi da palavra, eles tinham todo dia.
Eles ouviam os passos do Senhor. Eu fico imaginando todos os dias eles no paraíso, já é paraíso, e aí na brisa da tarde, como diz a palavra, ele escutando o passo do Senhor. Ele vem vindo, é o meu amado. E eu fico imaginando Deus conversando com eles, e Deus é amor, gente. E Deus falando: vocês são a melhor criatura minha, vocês são a minha imagem, a minha semelhança. O mais próximo que pode chegar de mim eu coloquei aqui, ó, nesse barro que é vocês. O mais próximo que poderia chegar de graça, de parecido comigo, incapacidade de amar, eu depositei em vocês. Imagina eles escutando tudo isso. Por quê? Porque eu amo vocês. Imagine todos os dias. O que será que sentiam quando escutavam os passos do Senhor? Sabe quando está apaixonado? E aí você vai se encontrar com a pessoa, você não vê a hora. Eles tinham isso todos os dias com o Senhor. É o que está escrito aqui, gente. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. E aí a parte difícil: o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo. Quarto ponto do nosso estudo hoje sobre o pecado. O pecado, ele distorce a nossa visão de Deus e nosso relacionamento com Deus. Como é que pode os dois que estavam acostumados a ter uma relação de amor todos os dias com Deus, todos os dias escutar os passos dele, se envolver com Deus naquele jardim, paraíso? Como que pode eles ter medo de Deus? Como que pode eles se esconderem de Deus? É que o pecado, ele tem essa característica. Eu falo por experiência, porque eu passei por isso. Ele tem a característica de distorcer a nossa imagem e o nosso relacionamento com Deus. Olha o relacionamento que eles tinham com Deus antes do pecado. Totalmente a Deus. Eram nus na presença de Deus, de tão à vontade que eles sentiam na presença de Deus. E de repente, a hora que o pecado entra na vida deles, eles se escondem de Deus. E eles têm medo de Deus. Como eu posso ter medo de alguém e todos os dias, porque não fala quanto tempo, gente, mas eu imagino que há muito tempo eles deveriam já ter essa experiência com Deus no jardim, diária, com o pessoal, com Deus. Ele distorce o nosso relacionamento com Deus. E agora eu vou contar resumidamente, óbvio, um pedacinho do nosso testemunho, do quanto isso é verdade. Eu e minha esposa faz mais de 4 anos que nós voltamos para Deus. É isso mesmo, voltamos porque vivemos 6 anos e meio separados de Deus. Entrar na nossa vida. E hoje, quando eu estava lendo isso daqui, eu me comparei a Adão e Eva. Lógico que não na proporção deles, mas eu me comparei. A vida que eu e minha esposa tínhamos com Deus antes era também essa de conhecer os passos do Senhor. Nós tínhamos uma vida de profunda intimidade com Deus antes desse afastamento. Para quem não sabe, porque eles são mais próximos, nós moramos em comunidade de vida, antes da gente casar, antes da gente ter qualquer coisa, na verdade. A gente morou na mesma comunidade de vida. Eu morei 3 anos e 1 mês, ela morou 2 anos e meio. Lá nós já nos gostávamos, não tínhamos nada lá, nunca tínhamos nada lá. E depois, por vontade de Deus, acabamos saindo. Mas depois de um tempo, depois de mais de 1 ano que a gente saiu, a gente deixou o pecado entrar na nossa vida. E o pecado entrou na nossa vida, e ele também fez isso conosco. Ele distorceu o relacionamento que eu tinha com Deus, a ponto de eu passar a minha vida, depois de 6 anos e meio, eu passei 6 anos e meio sem rezar. Eu não tinha intimidade com os passos de Deus, da minha realidade. Cada momento que eu rezava, eu conseguia me encontrar com Deus. Mas eu deixei o pecado entrar, e levei minha esposa junto comigo para o pecado, e nós começamos a viver uma vida que ia levar para o inferno.
E tudo aquilo que nós conhecíamos de Deus, toda a intimidade que nós tínhamos, assim como Adão e Eva, começou a ser distorcida. E eu comecei a jogar contra muita gente de Deus por causa disso. Não só a minha esposa, como afastei também tanta gente. Porque como eu tinha conhecimento, já tinha pregado bastante também, já vinha de uma vida de pregação. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque está aqui, aconteceu com Adão e Eva, eles tinham intimidade. Por que não podia acontecer comigo? Não sou orgulhoso a ponto de achar que eu sou melhor que qualquer homem da Bíblia. Mas o pecado, ele distorce. E eu comecei até a jogar contra. E como eu tinha conhecimento bíblico suficiente para isso, quanta gente eu não alimentei a falta de fé por ter conhecimento da Bíblia e tá com a minha visão de Deus distorcida. Mas Deus é misericórdia. E depois de 6 anos e meio, eu lembro qual foi a oração de Deus. E uma das raras vezes que nós íamos na missa, dentro desse período de 6 anos e meio, em uma das raras vezes que nós fomos numa celebração, nem lembro se era missa ou era só celebração eucarística, sem o padre, numa capelinha perto da nossa casa, lá em Campinas, no estado de São Paulo, numa das raras vezes de pecado, porque eu vivi em vida de pecado, e eu e minha esposa, mas comungava. Por que comungava? Porque o meu relacionamento com Deus foi distorcido pelo pecado. Está aqui, gente. Não sou eu que estou falando, é a palavra. E eu comunguei, mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus escutou a minha oração. Qual foi a oração que eu fiz na hora que eu comunguei? E eu já não estava mais nem aí para Deus. Mas eu me ajoelhei e eu falei só assim para Ele: a minha vida está confortável. Se o Senhor quiser alguma coisa, o Senhor vai ter que fazer, porque eu estou de boa. Está entre as orações mais sinceras da minha vida. Mas essa foi a minha oração para Deus. Era a brecha que Ele queria que eu desse. Porque Deus não enxerga igual a gente. Deus estava louco para me resgatar. Misericórdia. O ano que eu, sendo o ano da minha Papa, por amor da igreja, por amor da sociedade, da humanidade, decreta de novo um ano da misericórdia, Papa. Porque foi um decreto seu, Papa, de ligar o que está no céu, ligar o que está na terra, aquela chavinha, sabe, lá do Evangelho. Foi um decreto seu, Papa, que eu fui resgatado. O Papa, quando ele ligou o ano da misericórdia, ele ligou no céu, ligou na terra. E graças a Deus, aonde superabundou o pecado, Romanos capítulo 5, versículo 20, e serve para você que está aí escutando e acha que você não tem mais jeito. Aonde superabundou o pecado, hoje tem que abundar a graça. E para a gente terminar, vou ler um pedaço da carta de Paulo a Timóteo. Dou graças àquele que me deu forças, Jesus Cristo nosso Senhor, porque me julgou digno de confiança e me chamou ao ministério. A mim, que outrora era blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei porque ainda não tinha recebido a fé e o fazia por ignorância. Paulo pecou por ignorância, perseguindo e matando cristãos. Eu não era tão ignorante assim, mas ainda assim eu posso dizer: mas alcancei misericórdia da parte de Deus. Amado, você que está na sua casa e acha que o pecado é o fim da sua vida, não, a misericórdia de Deus é a finalidade da sua vida. Basta abandonar o seu pecado.
Decida-se hoje se colocar na presença de Deus e clamar a Ele com toda a força do seu coração, que você quer lutar contra o pecado, contra aquilo que te tira da presença de Deus, contra aquilo que perverte o seu relacionamento com Deus. Porque ninguém tem o direito de distorcer aquilo que Deus sente por você e aquilo que você tem que sentir por Deus. Pecado nenhum é maior do que a misericórdia de Deus. O pecado destrói, mas a graça de Deus renova todas as coisas. Por isso nós vamos, neste momento de oração agora, nos colocar na presença de Deus e lembrar os pecados que nós devemos deixar para trás. Os pecados que vão nos levar à ruína, que vai levar ao fim do casamento, que está te tirando da intimidade de Deus, que não te deixa servir melhor. E se você tem vivido na ignorância até hoje, igual Paulo tem feito, igual Paulo diante de Deus agora, porque o dia que eu fiz uma oração para Deus, a misericórdia dele me alcançou. E ela não é exclusiva para mim, nem para Paulo. Ela é para todos aqueles que se colocam na presença dele com um coração sincero, desejosos de ouvir de novo os passos do Senhor que caminha à brisa da tarde. Sim, Senhor, nós estamos aqui na tua presença nesta noite, Senhor, desejosos de ti, desejosos, Senhor, e necessitados, Senhor, da tua misericórdia. Renova em nós, Senhor, tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que tem nos afastado de ti, Senhor. Dá-nos forças, Senhor, para vencermos. E, Senhor, coloque em nós a certeza de que se nós renovarmos hoje, Senhor, mas cairmos amanhã, Senhor, a tua graça vai nos levantar. Vai nos levantar em um direcionamento espiritual lá na cidade de Campinas, com a Madre do Carmelo, onde eu e minha esposa frequentamos depois que voltamos para Deus. A Madre disse algo muito marcante para nós, que não importa quantas vezes você cai, mas com que velocidade você volta. Tá caído, irmão? Tá caído, irmã? Tá na vida de pecado? Levanta, busca um sacerdote amanhã, com pandemia, sem pandemia, busca um sacerdote amanhã para salvar sua alma. Porque a gente pode até perder o corpo, mas a alma não. Busca um sacerdote amanhã e fala: eu preciso da misericórdia de Deus, eu vim me confessar. E não espere chegar no ponto, chegou a minha esposa, eu esqueci do detalhe final. Nós voltamos para Deus na gravidez do primeiro filho, e foi preciso a gente perder esse primeiro filho porque a trompa rompeu, e ela ir para o centro cirúrgico sem eu ter a garantia da médica de que ela ia voltar. Aí ela era sempre alguém a Deus pra gente. Naquele momento eu fui falar com o verdadeiro Deus e eu falei: Senhor, salva ela e pede o que o Senhor quiser pra mim. E aí eu voltei a dar minha vida pra Deus. Louvado seja o nosso Deus. Senhor, mesmo quando o cansaço já fizer teu passo vacilar, espera no Senhor, mesmo se a solidão teu peito machucar e te der vontade de ir embora e tudo abandonar. Espera no
Senhor, nós queremos te agradecer nessa noite, porque a tua misericórdia, Senhor, a tua misericórdia está acima do meu pecado, Senhor. Porque em ti, Senhor, eu tenho esperança de salvação. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, visita cada coração que nesta noite, Senhor, sentiu contrição, Senhor, e dá, Senhor, força necessária para voltar, Senhor, e te buscar, para voltar a te buscar, Senhor, para voltar a ouvir os teus passos no jardim da vida, Senhor. Senhor, eu te suplico nesta noite, liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, do nosso pecado de estimação, Senhor. Liberta-nos, Senhor, porque nós temos saudade. Como eu, Senhor, nos 6 anos e meio que passei longe de Ti, Senhor, sempre tive saudade de ouvir. E o Senhor sabe disso, Senhor. Senhor, proclama, Senhor, o ano da misericórdia na vida de cada pessoa que acompanha este momento de oração. Na minha de novo, Senhor. Na da minha família. Na de todas as pessoas. Tem misericórdia, Senhor, e alcança cada um dos teus filhos que estão longe. Tem misericórdia, Senhor.